Bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom voltar aqui, rever esta igreja querida, amigos, pastores que servem esta associação. É bom voltar, encontrar aqui o pastor Josué, como ele bem já falou, da nossa amizade, do apreço, que a gente tem já há algum tempo um pelo outro, e a alegria que nós recebemos de saber que estaremos juntos durante toda uma semana, que será a Semana Santa. Então hoje eu não vim aqui para falar dos desbravadores, dos aventureiros, como de costume, usando o meu uniforme oficial, mas estarei aqui promovendo esta semana especial que nós teremos no mês de abril. Então coloca aí na sua agenda, se porventura ainda você não estava sabendo, não estava por dentro, antenado da data. Então do dia 12 até o dia 19 de abril, nós teremos aqui a Semana Santa. O tema da semana deste ano, 2025, será Marcas de Cristo. E estaremos juntos durante todos esses dias, partilhando a palavra de Deus, refletindo sobre tudo que a gente certamente aprende dessa semana especial, relembrando ali o sacrifício de Jesus por nós, o seu amor, suas lições, experiências e tudo aquilo que certamente toca o nosso coração de uma maneira muito especial, quando a gente relembra e rememora os dias de Cristo, especialmente os dias que marcaram a salvação da raça humana. Então todos estão convidados, desde já, um convite já bastante antecipado, por isso ninguém tem desculpa de dizer que não sabia, por isso venho aqui para reforçar isso no seu coração, na sua memória, tá bom? Vai ser uma semana muito especial, estou orando já desde que marcamos e alinhamos a realização deste programa, e eu tenho absoluta convicção de que Deus vai nos abençoar grandemente. E todos estão convidados a participarem, e já pensando também numa pessoa querida aí do seu coração, da sua vivência familiar, para que você convide, já vá orando e trabalhando com essa pessoa, para que durante esses dias, repito, de 12 a 19 de abril, a gente tenha aqui encontros pessoais, mas, sobretudo, um encontro especial com o nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Então, marque aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 5. Se você não trouxe aí a sua Bíblia física, mas tem a Bíblia aí no aplicativo do celular, num tablet, abra também aí a sua Bíblia no aplicativo e fique só no aplicativo da Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 5. Enquanto você está aí procurando, marcando o texto, eu vou aqui introduzindo um contexto sobre esta passagem que nós vamos ler. O capítulo 5 do livro de Gênesis, ele registra a existência das primeiras gerações humanas que nós tivemos na Terra. E é interessante que quando você lê o capítulo 5 de Gênesis, a leitura, ela soa como um canto fúnebre. Como assim, pastor, um canto fúnebre? Porque por diversas vezes aparece a expressão "e morreu". Perceberam? Já notaram? Se você já leu este capítulo? Por exemplo, olha aqui no verso 5, falando sobre Adão, Viveu ao todo 930 anos e morreu. Agora veja o verso 8, falando sobre Sete, não é isso? Viveu ao todo 912 anos e morreu também. Verso 11, olha o que diz aqui no verso 11, falando sobre Enos. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Então, por diversas vezes aparece essa expressão. Só que essa expressão, essa sequência, ela é quebrada, porque surge aqui um personagem. Você já imagina quem seja. Enoque, a 7ª geração desde Adão. E a Bíblia mostra para a gente que ele não morreu. Ele simplesmente foi arrebatado. Vamos ler? Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21, e leiamos até o verso 24, diz assim, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém,
Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Até aqui. E aí, depois dessa situação surpreendente, em que mostra para nós que Enoque não morreu, que ele foi arrebatado, o canto fúnebre, ele volta. Você vê aqui no verso 27, falando de Matusalém, filho de Enoque, viveu ao todo 960 anos e morreu. Eu não sei o que passa aí na sua mente, na sua cabeça, quando você analisa essa história de Enoque, mas eu me lembro a primeira vez, ainda um juvenil, fazendo o meu primeiro ano bíblico na vida, olhando para esse texto, eu fiquei ali reflexivo e pensando, uau, como é que esse cara, como é que esse indivíduo conseguiu viver nessa terra sem passar pela experiência da morte? Outra coisa, como é que ele conseguiu andar por tanto tempo ao lado de Deus? Porque nós não estamos falando de uma caminhada de 3 anos. Ele andou com Deus por 3 anos. Ele andou com Deus por 30 anos, o que já seria, uma coisa, a nossa realidade, experiência humana, uma coisa já admirável. Mas ele andou com Deus por mais de 3 séculos. Como é que foi essa caminhada de Enoque com Deus? Como ele pôde? Como é que ele conseguiu essa proeza? E desde então Enoque virou uma espécie, um objeto de apreciação das minhas reflexões, das minhas curiosidades, para aprender mais sobre isso. E ao longo da vida, naquilo que eu leio, naquilo que eu medito a respeito de Enoque, eu aprendo muitas coisas. Daria para fazer uma semana de oração, fazendo apenas reflexões sobre lições e experiências da vida de Enoque. Como a gente tem a Semana Santa marcada, pastor José, não vai dar para a gente interromper. Mas quem sabe, numa outra oportunidade, a gente consiga fazer algo do tipo. Mas vamos aqui procurar entender um pouquinho dessas lições, desta experiência extraordinária que Enoque conseguiu viver. Vamos aqui pensar, será que é possível, nos dias que nós vivemos, em pleno século XXI, com tanto avanço tecnológico, com tantas coisas modernas, será que é possível nós andarmos com Deus hoje, como Enoque andou no passado? Será que é possível? Eu trabalho muito com juvenis, adolescentes e jovens, e quando tenho oportunidade, os provoco nesse sentido. E alguns são sinceros em me dizer e falar, pastor, olha, eu acho que hoje é muito mais complicado. Hoje é muito mais desafiador, é muito mais difícil andar com Deus, se comparando com a caminhada que Enoque teve no passado. Porque hoje nós temos muito mais atrações para o pecado, a gente tem muito mais dificuldade para se manter fiel a Deus. E aí eu continuo a provocação com eles, dizendo, será mesmo? Será que os dias em que Enoque viveu foram mais fáceis que os dias que a gente vive hoje? Vamos aqui raciocinar um pouquinho, vamos aqui entender. Enoque viveu em que período da história humana? De acordo com a Bíblia, Enoque viveu naquele período que nós chamamos, que é denominado como período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio. Período em que os homens, as mulheres daquela época, eram extremamente inteligentes, capazes, em todos os sentidos. Só pela leitura bíblica que a gente fez aqui, vocês notaram quanto tempo esse povo vivia? Muito tempo, quase 1 milênio. Inclusive Matusalém, de acordo com o que nós temos de registro na Bíblia, foi o ser humano que viveu mais tempo, 969 anos. Então, se tem alguém aqui com 69 anos, a tua meta é ir mais 900 anos para cima, para frente, que é um grande desafio, Então, você vê a capacidade de saúde que o antediluviano possuía. Uma capacidade intelectual extremamente elevada. Para você ter uma ideia, nessa época, eles não tinham registros de livros, essas coisas, como nós temos hoje. Tudo era retido na memória, uma memória prodigiosa. E Enoque, ele aprendeu tudo, especialmente dos lábios do seu tataravô Adão,
que era a 7ª geração, Enoque, né, em comparação com Adão. Ele aprendeu sobre a história da criação, sobre a triste história da queda, da promessa do Redentor que viria. Então, o antediluviano era uma pessoa assim extremamente capaz. Só que, infelizmente, toda essa alta capacidade que o antediluviano possuía, ele usou para o quê? Fazer coisas erradas, para ações cada vez mais pecaminosas. E em tudo, do mais alto grau, do mais alto nível, foi focado para fazer, né, para realizar em coisas perniciosas, corruptas, imorais e pecadoras. Essa sociedade antediluviana, ela chegou a tal ponto que Deus teve que intervir naquela geração com um dilúvio, porque se deixasse acontecer do jeito que estava, haveria um risco de comprometimento do plano da salvação da raça humana, de tão nociva que era aquela sociedade. Então, quando a gente olha para estas questões, a gente percebe que a vida de Enoque não foi tão simples, tão fácil, tão tranquila para se andar com Deus como a gente imagina. Enoque, ele tinha os seus problemas, ele era casado, tinha filhos, trabalho. Ele foi um homem como qualquer um de nós. Só que a diferença é que em todos os sentidos da sua vida diária, ele foi fiel a Deus. Ele foi constante. Ele foi inabalável. Como é que ele conseguiu isso? Será que é possível andarmos com Deus hoje, como Enoque andou no passado? Sim, meus amigos e amigas, pela graça de Deus, é possível. Amém? Amém. É possível, sim, nós, eu e você, andarmos com Deus como Enoque andou no passado. Agora, como? Então, me permitam aqui passar para vocês algumas dicas práticas para a gente fazer isso, para a gente crescer nessa caminhada com Deus. Primeira dica, se quiser tomar nota aí na sua Bíblia, no seu celular, fique à vontade. Então, quais são as dicas para andarmos conectados com Deus, como Enoque andou no passado? Primeira dica, se você deseja andar com Deus, como Enoque andou no passado, de forma constante, inabalável, firme, primeira coisa que a gente tem que desenvolver na nossa vida é a palavra que eu chamo de afinidade. Afinidade. No livro do profeta Amós, lá no capítulo 3, verso 3, ele faz uma pergunta mais ou menos assim: andarão dois juntos se ambos não tiverem algo em comum? Essa pergunta, ela é uma pergunta que vem de uma essência de significado do que significa a afinidade. Afinidade significa simpatia, semelhança, sintonia, coisas em comum. Isso é afinidade. E Enoque, ele tinha uma grande afinidade com Deus. E à medida que ele ia andando com o Senhor, cada vez mais conhecendo a Deus, a fé que Enoque possuía se tornava cada vez mais forte. E o seu amor por Deus cada vez mais ardente. Tudo isso porque ele aprendeu a desenvolver afinidade, sintonia, simpatia, semelhança, coisas em comum. Quando você pensa nos seus amigos, quem são os seus amigos? Você pode ter muitos amigos que te seguem lá no Instagram, pode ter muitos amigos que te acompanham lá no Facebook, enfim, nas suas redes sociais. Mas quando a gente fala de amizade, de verdade, é de se contar nos dedos de uma mão. É ou não é? É um círculo muito mais restrito. E geralmente essas pessoas que circundam o seu coração nesses laços de amizade são pessoas que possuem identificação com você, de alguma forma. São pessoas que têm afinidade com você. Você pode olhar, pessoas que têm coisas em comum com você, de objetivos, de sonhos, de planos, princípios, valores. Geralmente é assim. Quando você pensa em namorar uma pessoa, tem gente solteira aqui? Quem é solteiro aí, que tem coragem de levantar a mão em nome de Jesus? Aí, ó. Olha aí, alguns ficam meio... Mas essa é a hora de levantar, porque vai que é nessa hora, né, que alguém olha, solteiro com a solteira,
e alguma coisa acontece, né? Você que é solteiro, né? Os que já foram também vão aqui compartilhar comigo. Quando você está pensando em encontrar uma pessoa para namorar, futuramente casar, você não sai por aí procurando de qualquer jeito. Pelo menos não deveria. A gente que tem um pouco mais de juízo, de filtros, critérios, a gente vai o quê? Procurar uma pessoa que tem identificação com a gente, que tem afinidade, coisas em comum, princípios, valores, sonhos, planos. Não é assim? Então você está pensando em namorar com uma pessoa. Vai que você, garoto, uma pessoa muito organizada, gosta de tudo nos mínimos detalhes, né? Gosta de tudo resolvidinho, tudo bonitinho. Se você é desse jeito e está pensando em casar, namorar com uma garota, então amanhã vai lá na casa dela, sem que ela saiba, tá bom? Sem que ela saiba. Chega de surpresa, bate na porta da casa dela, provavelmente os pais vão atender, e aí você se apresenta, pede para ver o quarto dela. Porque do jeito que é o quarto, você vai ter uma ideia mais ou menos de como vai ser a sua casa. Você, garota, está pensando em namorar um rapaz? Olha como é que ele trata os pais dele. Como é que ele é com a mãe. Como é que ele é com o pai. É amoroso. Ele honra de verdade os pais, a educação, os valores, os princípios. Olha bem. Eu me lembro quando o pastor numa igreja, uma jovem chegou para mim, toda feliz. Pastor Jefferson, eu estou tão feliz. Eu falei, nossa, que coisa boa. Agora, por que você está feliz? Ela, pastor, encontrei um namorado. Pastor, ele é lindo, inteligente. Lindo e inteligente já é um negócio desafiador. E ela encontrou, trabalhador e da igreja. Falei, uau, quantos, né? Predicados, características, parabéns. E ela continuou, mas pastor, também estou preocupada. Eu nunca tinha lidado com uma situação de alguém feliz e ao mesmo tempo preocupada. Eu falei, mas o que te preocupa? Ela, pastor, é o seguinte, ele me levou para me apresentar na casa da família dele, com os pais dele. Combinamos um almoço e fomos até lá. Quando chegamos na casa dele, fui muito bem recebida, uma família muito querida, mas na hora do almoço, algo saiu do controle. Ele, esse meu namorado, com a mãe, se desentenderam. E eles começaram, pastor, a brigar ali na mesa, na minha frente. E, pastor, ele perdeu a cabeça e bateu na mãe dele na minha frente. E é aquela pergunta, né, que sempre vem para os pastores. Pastor, o que você acha? Eu respirei fundo, olhei para ela e falei, minha filha, se eu fosse você, eu casaria logo com esse rapaz. É mesmo, pastor? Você acha que é de Deus? Eu falei, olha, se é de Deus, eu não sei, mas essa mãe precisa parar de apanhar. Você é mais nova, aguenta mais o tranco. Ela, pastor, pelo amor de Deus, está dizendo que ele vai bater em mim? Não, bater ele bate na mãe. Você ele vai espancar mesmo. Ela, pastor, então eu vou sair dessa, eu não quero isso para mim não. Eu falei, então eu só lamento pela mãe, que vai continuar apanhando. Então você tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que você vê, com as aparências, porque aí a gente pode cair num tremendo de um engano. Então quando você está procurando namorar, casar com uma pessoa, então analisa bem. Namoro é um período mesmo de sondagem, de avaliação, para ver se é terra firme ou é areia movediça. E você tem que procurar uma pessoa que tenha identificação, afinidade com você. Porque senão você vai quebrar a cara terrivelmente. Você sabia que a paixão só dura 2 anos? A paixão tem prazo de validade. Segundo os cientistas, o efeito da paixão no corpo do ser humano dura até 2 anos, pastor José. Depois disso acaba. E aí? Aí você começa a ver a realidade.
Aí você começa a enxergar coisas, bem que meu pai falou, bem que minha mãe avisou, bem que, enfim, falaram, mas o efeito da paixão, né, cega a pessoa. Porque o indivíduo, quando está apaixonado ou apaixonada, avalia tudo pelos hormônios. Não avalia de forma racional. Fica aquele negócio, né? Só suspirando, apaixonada, apaixonada. Ah, é tão linda, é tão linda. E isso é muito perigoso, viu? Cuidado. Então, sinta o clima, viva, mas haja com racionalidade. Avalie o caráter, família, valores, princípios, porque tudo isso é importante. Afinidade. E você vai ver depois você me conta a história, o resultado disso. Então Enoque, para ele ter uma caminhada bem-sucedida com Deus, ele precisou desenvolver afinidade, coisas em comum. O coração começando a bater no mesmo instante do coração de Deus. Os sonhos de Deus serão os meus sonhos, os propósitos de Deus serão os meus propósitos. Isso é afinidade, coisas em comum. E é isso que Deus deseja desenvolver e realizar na minha e na sua vida, para que a gente tenha uma caminhada profícua, para que a gente tenha uma caminhada bem-sucedida, realizadora. Além da afinidade, eu e você, se desejamos andar de verdade com Deus, precisamos aprender uma outra coisa, que eu chamo de humildade. Humildade. Isso é muito importante. Enoque, ele aprendeu, embora esse texto tenha sido escrito muito tempo depois dele, ele aprendeu aquele texto em que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ele entendeu muito bem essa verdade, porque à medida que ele ia andando com Deus, ele ia percebendo, se conscientizando, o quanto mais ele precisava de Deus para vencer na vida. Olha, se a gente anda com Deus, ou se a gente diz que anda com Deus, e nessa caminhada que a gente ostenta com Deus, o sentimento que nos vem, o comportamento que é mostrado, é de orgulho, de você se achar o santarrão, achar melhor do que os outros. Tem alguma coisa errada nessa caminhada. Porque quando eu ando com Deus, é o oposto. Quando eu ando com Deus, eu vou olhando para mim mesmo, vou vendo os meus reais defeitos. Eu vou olhando para o espelho da vida e pensando: nossa, eu sou imoral, eu sou pecador. Eu só irei conseguir vencer na vida se eu depender dEle. E esse reconhecimento é a humildade que a gente precisa ter na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada com Deus, se a gente quer ser bem-sucedido. Eu me lembro que, já faz algum tempo, há mais de 10 anos, eu fui missionário lá no Japão. E eu morei ali na cidade de Nagoya e Toyota. E lá eu fui enviado para um projeto específico de plantios de pequenos grupos e futuramente a gente tivesse uma comunidade lá. E eu me lembro que nesse trabalho, especialmente lidando com muitos adolescentes, jovens, eu conheci um rapaz e ele começou a participar dos nossos encontros e ele começou a se empolgar com o estudo da Bíblia, que não conhecia a Bíblia, e a gente ia aprendendo em cada oportunidade. E depois de um tempo ele chegou para mim e ele falou assim: Jefferson, eu estou muito encantado com o que você tem ensinado para a gente a respeito de Deus. Eu nem sabia que Deus existia. E estou encantado com o que eu estou aprendendo na Bíblia, que é a palavra de Deus, porque eu também não tinha a menor ideia do que era a Bíblia. Só que assim, Jefferson, eu estava pensando, eu acho que Deus pede algumas coisas que é impossível para a gente realizar. Ele chegou falando isso para mim. Aí eu falei: mas como assim? Por exemplo, aí ele falou: uma vez você falou numa conversa com a gente sobre pureza. E dentre os aspectos da pureza, você destacou a questão da pureza sexual, que é um plano de Deus para a vida daqueles que o seguem. E aí eu fiquei pensando naquilo, ele falando.
E eu pensei, não tem como deixar, por exemplo, a ideia do sexo só para o casamento, porque essa é uma necessidade orgânica, biológica. É como se alimentar e beber água. Não tem como isso é impossível, ele dizendo. Aí eu olhei para ele e falei, será mesmo? Vamos aqui pensar. Quanto tempo um indivíduo aguenta ficar sem beber água? Aí ele olhou para mim, eu acho que é pouco tempo, né? Eu falei, sim, pouco tempo, mas quanto tempo? Aí ele, não sei. Eu falei, segundo aí os comentaristas, os estudiosos do assunto, diz que o indivíduo pode ficar aí, dependendo do organismo, né? 3, 5, 6 dias sem consumir água. E aí o organismo não resiste, o indivíduo morre. Ele, tá bom, tá certo. Falei, quantos dias o indivíduo aguenta ficar sem comer nada, sem se alimentar? Aí ele, eu acho que aguenta mais um pouquinho, né? Falei, sim, mas quanto tempo você acha? Aí ele, não sei, não tenho ideia. Falei, então, o indivíduo pode ficar aí de 38 a 44 dias sem comer. Depois disso, o organismo não resiste, o indivíduo morre. Morre de fome. Ou de outras, né, situações em decorrência disso. Agora, seja sincero comigo. Você já conheceu alguém que morreu por falta de sexo? Aí ele ficou pensando. Eu falei, imagina só, você está passando por uma casa de velório aqui no Japão, porque lá no Japão eles não sepultam como nós, né? Tudo lá é cremado. Mas eles fazem um velório. E aí, você está passando por um velório, aí por curiosidade você chega na porta e pergunta, ei, psiu, morreu de quê? Aí o indivíduo, você não está sabendo? Falta de sexo. Coitado, não aguentou, coração explodiu. Você já viu isso? Aí ele, não, nunca vi não. Falei, está vendo? Então como é que você pode dizer que isso é uma questão orgânica, biológica, como se alimentar e beber água? Não é. Aí ele ficou assim reflexivo, olhando para mim, entendendo, né, a lógica da situação. Então, às vezes a gente coloca esses argumentos, Deus pede coisas impossíveis. Mas, na verdade, é que a gente precisa reconhecer que necessitamos ser mais humildes no nosso relacionamento com Deus. Entender que Ele é Deus, eu sou a sua criatura, seu filho, sua filha. E eu preciso, então, o quê? Entender que para vencer, superar, especialmente situações que são mais sensíveis à minha vida, eu preciso depender dEle. Eu preciso da força que vem do alto. É entregar as chaves da vida que eu tenho nas mãos dEle, deixar que Ele guie. E não ficar dando pitaco, entra por aqui, vai por ali, aqui eu acho que é um caminho melhor, né? Porque a gente gosta disso. Deus quantas vezes revela os seus planos, os seus propósitos para a nossa vida, e a gente tem aquele coração orgulhoso. Não, mas eu acho que por esse caminho é melhor, eu acho que dessa maneira vai ser melhor. A gente tenta buscar um atalho, buscar um caminho fácil, e aí quando a gente vai ver, a gente quebra a cara, a gente tem prejuízos, e às vezes danos que são graves para a vida da gente. Então eu preciso aprender a desenvolver a humildade, abandonar o orgulho e ser mais humilde no meu relacionamento com Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é o plano que você tem para esse sentido da minha vida? Me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade. E, gente, não tem lugar da terra mais feliz para se estar do que aquele que Deus tem como propósito e plano para mim e para você. Pode ter certeza disso. Quando Deus guia, quando Deus conduz, e a gente é humilde nessa dependência, Deus Ele guia de tal maneira que o resultado é sempre felicidade, satisfação e, sobretudo, salvação. Deus Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Coloque isso no seu coração. Terceira e última dica. Além da afinidade, além da humildade, se eu e você desejamos andar com Deus, como Enoque andou no passado, eu e você precisamos ter muito cuidado com o pecado. Enoque, ele sentia-se angustiado
pelo problema do pecado, pela crescente iniquidade dos ímpios, e temendo a deslealdade deles, e temendo que a vida de pecados deles afetasse o seu relacionamento com Deus, ele evitava associação com todo tipo de pessoa ou situação que pudesse lhe influenciar a pecar. A gente tem que ter muito cuidado com o pecado. O pecado é uma desgraça. Ele entra na nossa vida e pouco a pouco ele vai o quê? Minando a nossa existência. É como um câncer, né, que vai entrando e vai se propagando e se desenvolvendo. O pecado ele é assim. Você cede 1 milímetro sequer e logo, logo ele toma 1 quilômetro. Ah, é só uma vez. Eu só quero ver como é a sensação. E quando você menos espera, você está afundado no poço de lama do pecado. Cuidado com o pecado, porque para eu e você que desejamos andar com Deus, temos que entender que o pecado ele promove essa separação entre nós e Deus. O pecado ele promove esse abismo no nosso relacionamento com Deus. E Enoque entendeu muito bem isso. Por isso eu e você, querido amigo, querida amiga, querido jovem, temos que ter muito cuidado com o pecado. Por isso que precisamos cada dia buscar no poder que vem do alto a força e a influência divina para nos ajudar a vencer e a superar o problema do pecado na nossa vida. Quais são os pecados que nós temos que nós precisamos confessar a Deus? O que tem me afastado dessa caminhada plena, inabalável e constante, como Enoque teve no passado e que eu preciso ter hoje? O que tem me afastado? Quais são os pecados que eu tenho acariciado na minha vida e que eu preciso, nesta manhã, confessar, me arrepender e pedir a Deus que me ajude? O pecado ele está correndo por aí, destruindo sonhos, ideais, planos, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos conjugais, por um momento de prazer, um momento de satisfação, e a gente joga tudo para o alto. E o pecado ele destrói tudo. Eu e você precisamos ter cuidado com o pecado. Evite associação com tudo aquilo que possa te influenciar ao pecado. Se é uma pessoa, se afaste. Se é uma condição, se afaste dessa condição. Cuidado. Porque o pecado ele é terrível, a gente vê por aí. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver as mazelas e os problemas que o pecado tem trazido para a vida da humanidade. Viver em santidade, amigos, é fazer de Jesus o melhor amigo da nossa vida. É claro que o pecado vai nos acompanhar até o dia da glorificação, quando Jesus voltar. Mas eu e você podemos vencer se tivermos Jesus como nosso aliado, como Senhor e Salvador da nossa vida. Enoque, ele escolheu ser amigo de Deus. E Deus lhe deu a suprema demonstração da sua graça. Levou Enoque para morar com ele. Enoque já está curtindo o céu. Já está curtindo a eternidade há muito tempo. Ele representa aquilo que Deus deseja também fazer na nossa vida. Sabe por que Deus deseja andar com você? Sabe por que Deus deseja andar comigo? Porque Ele também deseja nos levar para morarmos com Ele no céu. O resultado dessa conexão, dessa relação íntima, dessa amizade, é o céu. Então que você nesta manhã sinta-se chamado para começar a viver essas aventuras que só Jesus pode oferecer. Para viver essa jornada de comunhão, de conexão, e assim você alcançar a plenitude das bênçãos que o céu está reservando para você. Enoque andou por mais de 300 anos com Jesus. Nós estamos ainda no início de um novo ano. Hoje é o primeiro dia do segundo mês do ano. Nem 10% do download do ano
alcançamos. Então faça um compromisso, um pacto para andar com Deus ao longo desses dias, desta nova jornada. Permita que Jesus o guie e conduza a sua vida por onde Ele sabe que deve levá-lo. Desenvolva afinidade com Ele, cada dia mais coisas em comum. Seja humilde para reconhecer que Ele é Deus, Ele é o especialista, Ele sabe o que está fazendo. E evite associação com o pecado. Procure andar de uma maneira santa, ao lado de Jesus, permitindo essa obra maravilhosa do Espírito Santo. E eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Que eu e você venhamos a vencer esse desafio e não desistir. E termos a nossa vida 100% conectada com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar aqui a Tatiana para cantar. E enquanto ela estiver cantando, eu queria que você conversasse com Deus. E pensasse no seu maravilhoso amor por você, no seu sacrifício redentivo por você. E você pensasse nesse desejo, na motivação de andar com Ele. Porque é isso que Ele mais quer. Jesus deseja ser o nosso amigo. Deixe Ele andar com você. Se você está aqui nesta manhã e precisa tomar essa decisão de aceitar Jesus no seu coração e sua vida, por favor, faça. Porque Jesus também verteu o sangue maravilhoso dele por mim e por você. Para que eu e você tivéssemos oportunidade de salvação, de vida plena, de vida em abundância, de vida eterna. Que eu e você sejamos tocados esta manhã por esse chamado divino e pelo desejo do Senhor de andar com você e comigo. Sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Braços e se entrega por você. Chora em angústias, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar, com os braços
eu morri pra te salvar, com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Amém, Jesus. Se você entendeu o recado do céu para você nesta manhã, e é o seu desejo querer andar mais com Deus, quer desenvolver mais afinidade com Ele, coisas em comum, quer ser mais humilde em reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, o pecado bateu forte em você e você deseja de verdade reatar o seu relacionamento com o Senhor, buscar o perdão pelos pecados, eu quero orar por você nesse instante. E gostaria de pedir, se fosse possível, você se colocasse em pé, porque eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que a sua jornada seja plena, constante e inabalável. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos neste santo lugar. Obrigado, ó Pai, porque nós somos abençoados por orações, louvores
mensagens musicais que foram especiais, tocantes, e sobretudo, ó Pai, pela Tua Palavra. Te suplicamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito continue habitando em nossa vida, nos ajudando para que tenhamos mais afinidade contigo, para que o nosso coração ele bata no mesmo instante do Teu coração, para que os Teus sonhos, ó Pai, sejam os nossos sonhos, para que os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida sejam de verdade, ó Pai, aceitos também em nossa vida. Por favor, Senhor, nos ajude, para que venhamos reconhecer a nossa dependência de Ti, porque nós somos pecadores e carecemos muito da Tua maravilhosa graça, carecemos do poder que vem do alto para transformar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, o nosso caráter. Então nos ajuda, Senhor, para que tenhamos mais humildades no nosso relacionamento contigo. Por favor, ó Pai, se há pecado acalentado na nossa vida nesse momento, se há alguma coisa que nós temos praticado que não é do Teu agrado e tem promovido essa distância, essa separação entre nós e Ti, por favor, Senhor, que neste momento haja no nosso coração a disposição para confessar os nossos pecados, para nos arrependermos dos nossos pecados. E cumprindo a Tua palavra, ó Pai, o Senhor nos cubra com o Teu maravilhoso amor, com o Teu maravilhoso perdão, nos purificando de toda e qualquer injustiça. Porque ninguém, ó Pai, vai se perder porque caiu, mas vão se perder sim aqueles que, tendo caído, não tentaram se reerguer para continuar a caminhada contigo. Por favor, ó Pai, abençoa-nos. Abençoa-nos para que a gente saia desta oração, deste encontro, com a certeza da Tua presença em nossa vida. Por favor, ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, abençoa aqui o pastor Josué, juntamente com a sua família, na condução deste bom rebanho. De antemão, ó Pai, entregamos a Ti a Semana Santa, que nós estamos já planejando, sonhando no mês de abril. Que seja uma semana especial, de decisões, de entregas e de muita experiência de encontro com o céu. Fica com todos nós. É o nosso desejo, ó Pai. É a nossa oração e aqueles que assim acreditam. Em nome de Jesus, digo amém. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz sábado.